Pai, em nome do Senhor Jesus, eu creio no Deus do céu que opera milagre. E segundo a minha palavra, esse centro espírito vai fechar. Aí as mensagens, se você quiser acreditar ou não, tá aí, entendeu? E ela é tão cara de pau, que ela passou o Natal na minha casa, sentou Essa porra aqui na igreja não, macho, que eu vim lá pra igreja, mano. Mandou pregar o evangelho. Eu quero saber do negócio de Jesus. Ah, você não quer saber de Cristo, não? Esse garotinho foi morto pelo próprio pai. E o pior, cara, esse sujeito aqui é missionário. Vim de Cuiabá aqui para brincar. Eu vim aqui porque Deus tem martinho, e depois que Deus fizer essa Realmente esse pastor fez uma tchanga pinga tinga tinga tchonga com 2 de menores e foi preso lá em Cuiabá. Esses são os picaretas que ficam dentro da igreja, brincando e usando o nome de Deus e principalmente para ganhar dinheiro. Malditos escrivãos e fariseus, todos hipócritas, por impedirem a entrada dos homens no reino dos céus. Vocês mentem diante das leis e violam o coração das leis. E aí galera, como que vocês estão? No vídeo de hoje, eu quero expor o falso bom comportamento dos cristãos, e expor toda a sujeira de suas atitudes. Então deixa o like no vídeo para fortalecer o canal. Quando eu falo sobre comportamento dos cristãos, você deve pensar que eles são umas boas pessoas, conservadoras, respeito ao próximo, amor e compaixão. Já que os cristãos acreditam que o Jesus de Nazaré é o Filho de Deus. Já que eles pregam amor, arrependimento e por aí vai. Mas se eu te disser que isso é apenas um disfarce para esconder o seu verdadeiro caráter, a maioria não vivem o que pregam, e essa imagem de uma família perfeita e conservadora é apenas uma fachada para disfarçar a maldade delas. Quando você ver uma família de crente, você deve pensar que aquelas pessoas são felizes juntas, em certos casos sim. Mas, a maioria ali esconde certas coisas que não querem que ninguém suspeite para não serem desmascaradas. A verdade é que isso é apenas uma hipocrisia disfarçada. A maioria ali esconde um passado tenebroso. Em certos casos, já fizeram coisas erradas a vida toda. O tempo passa e vem o peso da culpa e do arrependimento, e vão à igreja para não terem um castigo eterno divino. Como se a igreja fosse o meio da moralidade e cura dos pecados, começar uma nova vida. Isso na verdade é jogar sujeira debaixo do tapete. Do que adianta a pessoa ser cristã se os comportamentos ainda são vulgares? A real é que, a maioria deles tem ódio da minoria, pessoas de outras crenças e de quem pensa diferente. Eu vejo aí direto pessoas que enchem o peito de orgulho dizendo que são cristãos e acreditam em Deus, mas, a maioria deles não tem respeito por quase ninguém, pregam o ódio, eles usam o Deus deles para pregar o ódio, fanatismo e idolatria. Vocês reparam que tem mais gente ruim dentro das igrejas do que fora dela, tem várias pessoas lá dentro que são da pesada. Tem vários casos de pastores que fazem exploração sexual de menores dentro das igrejas, traições e adultério. Aqui no Brasil é dito como um país mais cristão, mas também é o que fecha caixões. Anos e anos passam, e aqui tem muitas igrejas por tudo quanto é lado, e as coisas vão piorando cada vez mais. E as igrejas, como dizia o Karl Marx, a religião é o opio do povo. Quanto mais o lugar pobre, ferrado, violento e corrupto for, mais igrejas e mais os líderes religiosos se aproveitam para explorar a ignorância das pessoas e da fé dos outros. Eles criam o problema para vender a solução. A real, as pessoas querem ajuda divina para mudar o lugar, mas só resta o silêncio. Elas querem mudanças, mas não querem mudar. Você assiste jornal, será que vocês não estão vendo a descaração que está sendo revelada em todos os aspectos no tocante aos cristãos de hoje? É padre pedófilo, é pastor roubando, é católico batendo em mulher, é estuprando. Vocês não estão vendo isso não, é? Eu não tô vendo isso não, eu vou ter que gritar aqui o que é que tá acontecendo com os cristãos de hoje. Ah, peraí, o senhor bate muito, mas você pega muito pesado. Tá bom. Ah, os cristãos são maravilhosos hoje, os cristãos, né? São todos uma bênção, mentira. Não são uma bênção nada, são uma miséria no mundo hoje. Quem tá pintando miséria não é ateu não. Ateu não tá batendo em mulher dentro de casa. Não tem nenhum ateu jogando bomba em outra nação. Não tem nenhum ateu guardando dinheiro dentro de Bíblia. Não tem nenhum ateu estuprando criança, não. Quem tá fazendo isso segundo as redes sociais e fato verídico são os... E aí, como é que fica? Vocês querem que eu chegue aqui e diga, não, tá tudo legal. Os cristãos são pessoas maravilhosas, paz e amor. Não são não. Essa raça é cruel. Os cristãos que temos aí hoje são cruéis, malvados. São desumanos.
Por que a maioria dos cristãos são tão cruéis com quem não acredita em Deus? O que fizeram com Vinícius, dono da página de humor Cacofonias, nos últimos dias é uma das coisas mais inescrupulosas, desumanas e cruéis que existem. Vinícius acabou de perder o seu filho num acidente trágico. Eu sou mãe de um filho da mesma idade e imagino o tamanho da dor que ele tá passando nesse momento. Eu senti a dor dele daqui e eu tenho certeza que muitos dos seus seguidores que eu acompanhava nos vídeos com o Chico também choraram com ele. Mas o que muitos cristãos fizeram diante disso? Comemoraram. Transformaram a morte de uma criança num espetáculo de vingança religiosa. A questão é que não são casos isolados, não. Isso é um padrão e não é de agora, porque a gente tem rede social. Sempre existiram pessoas boas e ruins. O problema é que quando uma estrutura moral convence as pessoas que a sua crueldade é justiça divina, as pessoas dizem e fazem barbaridades sem nem se sentirem culpadas, porque elas não conseguem enxergar que elas estão sendo cruéis, elas acreditam que elas estão defendendo Deus. A própria Bíblia está cheia desses ensinamentos. Tem passagens que falam de castigo coletivo àqueles que não adoram a esse Deus. A ideia de que quem não acredita é um apóstata, que não tem perdão, que já está condenado. Versículos que falam que existe um povo escolhido e inimigos que devem ser humilhados, destruídos ou castigados. Tudo isso está dentro da Bíblia. Ao longo da história do cristianismo, isso foi usado inclusive para justificar perseguições, tortura, exclusão, massacre e desumanização de quem pensa diferente. Para pra pensar, se você cresce ouvindo que o ateu é o inimigo de Deus, que ele é um arrogante, é perverso, é imoral e um condenado, você não vai ter empatia com essa pessoa não. A dor dos ateus são como um deleite, como se provasse a existência de Deus, já que ele castigou cruelmente aquele que diz que ele não existe. Nenhuma crença deveria transformar o luto de um pai num motivo de celebração. Nenhuma doutrina deveria fazer alguém olhar para a morte de uma criança e enxergar ali uma oportunidade de reafirmar sua superioridade religiosa. Isso é muito grave. Quero deixar aqui toda a minha solidariedade mais uma vez para você, Vinícius e Ana, porque perder um filho já é uma violência impossível de medir. E ainda ter que aturar o ódio religioso enquanto tenta sobreviver ao próprio luto mostra exatamente o tipo de adoecimento moral que essa religião, que esse fanatismo produz nas pessoas. É incrível como que os mesmos que falam de amor, compaixão ao próximo, são os mesmos que falam de ódio. Como eu já dizia antes, eles têm preconceito com a minoria e pessoas que têm crenças diferentes, por falta de conhecimento ou ignorância própria. Se fosse os ateus comemorando a morte de uma criança cristã, eles falariam de respeito e como o cristianismo é odiado no mundo e ninguém tem respeito. E ainda mais incrível como eles usam esse Deus deles para fazer mais ódio, como se a divindade divina mandasse nesse mundo. Às vezes, a ignorância não é só falta de conhecimento, mas uma máscara para não ser desmascarada. Bem, às vezes, mesmo sendo uma pessoa que tem uma religião ou sem religião, o certo é entender as diversidades diferentes e respeitar as crenças e descrença. Só assim, cria uma sociedade saudável e virtuosa. Esse vídeo não foi para refutar a crença de ninguém, mas desmascarar os falsos cristãos que fazem o mal ao próximo e a si mesmo. A moral, virtude e as responsabilidades fazem uma grande diferença, coisas que aqui quase não existe nesse lugar. Seja uma pessoa boa mesmo sem crença. Você não precisa de uma religião para ser uma pessoa boa. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado e até a próxima.